Pessoal de casa, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar de um assunto novo. Vocês ainda não assistiram uma aula dessas. Adivinha, professora, de que eu sou? Olha bem para minha carinha. Todo mundo fala que eu tenho muito perfil de ser essa professora. Arte! Estavam com saudades, não estavam? Ah, eu tenho certeza disso. Vocês adoram fazer arte e eu também. Mas eu não estou sozinha. Camila, oi! Muito bom você aqui com a gente. Camila também vai trabalhar conosco. Nós vamos falar para vocês um pouco sobre arte, ok? Então, ó, se liga aí na educação. Peguem um caderno e eu quero que vocês anotem tudo que vocês tiverem dúvidas ou curiosidades sobre o tema que nós vamos trabalhar, ok? Deixa eu me apresentar a vocês, não me apresentei ainda. Eu sou a professora Angélica, prazer conhecer vocês. E o assunto de hoje é arte, crônica e análise linguística. Vamos ver o que seria isso na arte? Nós vamos entender como é que a arte vai se comunicar. Porque quando a gente fala em arte, passa pela nossa cabeça que é uma pintura, um desenho, algo decorativo, que vai embelezar o ambiente. Não é assim? E a arte, ela não tem somente essa finalidade. Ela também se comunica. E é isso que eu vou contar para vocês. Assim como uma crônica, a arte também vai contar uma história. Então, às vezes, em apenas uma imagem, vocês terão várias informações a respeito de uma pessoa ou a respeito de uma sociedade, de um acontecimento. Vamos lá, então? E nós vamos começar lá do período rupestre. Vocês já devem ter ouvido falar de arte rupestre, onde viviam os homenzinhos das cavernas, correto? Então, o que eu não sei se vocês sabem, que eu vou contar para vocês, são sobre esses desenhos. Esses desenhos, eles tinham uma representação histórica. Eles vão contar o que acontecia naquele período. E é por causa destes desenhos e de outros artefatos encontrados que nós hoje podemos mencionar um pouquinho sobre como aquele povo vivia. Tem uma coisa muito legal da arte rupestre. Primeiro, eles desenhavam as cenas de caça. E essas cenas de caças, muitas vezes, eram estratégias de como é que eles iam fazer para capturar determinado animal. Então, assim como hoje nós temos no esporte, por exemplo, você desenha os jogadores e o técnico não fica assim, olha, você vai correr pelo lado de cá enquanto eu venho para cá. A arte rupestre era assim também. Às vezes, eles desenhavam para montar estratégias de como seria mais fácil capturar um animal. E vocês não vão acreditar em uma coisa. Os desenhos para eles tinham poderes mágicos. Sabiam disso? Quando se desenhava na rocha, lá na parede, eles acreditavam que estavam prendendo a alma do animal na pedra. E assim ele não poderia ir muito longe. Ia ficar mais fácil a caçada, você não concorda? É como se prendesse a sua sombra, né? Igual Peter Pan. Peter Pan não pode ficar sem a sombra. Não é a sombra do Peter Pan que fugia dele? E ele tinha que amarrar a sombra? Então, no rupestre ele já tinha algumas crenças, alguns rituais. E um desses era, faça o desenho do animal ali na rocha e você prenderá a alma dele. Eles acreditavam nisso. E quanto mais grossa a linha ao entorno do animal, mais perigoso significava que ele era. Então era uma representação que, na verdade, nos conta a maneira como essas pessoas pensavam. Não foi simplesmente um desenho feito na rocha para deixar um registro. Olha, nós vimos um bisão, nós vimos não sei o que, desenha lá. Não, ele vai ter uma função de informação, de contar como que aquelas pessoas
de certa forma, viviam ali naquele momento, ok? Arte egípcia, adoro, acho incrível aquelas construções gigantescas de pirâmides. Vocês têm noção do tamanho de um bloco de pedra? Pesavam-se toneladas, cada pedra que se erguia. A pirâmide, ela tem uma altura de um prédio de 40 andares. Gente, não tinha equipamentos feitos por escravos. Pensa nisso. E ali dentro dessas pirâmides, que não sei se você sabe, mas a pirâmide não era uma moradia, ela era um túmulo. Tudo que era construído ali era pensado na morte. Os egípcios acreditavam que depois que eles morressem, eles voltariam a viver. E é por isso que existiam as múmias. Você já pensou? Tá, morri. Eu sou uma faraó, tá bom? Morri. Mas ninguém me embalsamou. Eu não virei múmia. Acontece que eu voltei. Cadê meu corpinho? Vou para onde agora? Né? Então precisava se manter um corpo o melhor possível para que essa alma pudesse retornar. E dentro dessas pirâmides, nós vamos ter várias gravações nas pedras, que a gente chama de baixo relevo. Alguns baixo relevo, nós vamos ter alto relevo, que é uma espécie de desenho na rocha. Um deles eu coloquei aqui para vocês. Essa imagem vai representar o faraó Akhenaton e a sua esposa Nefertiti, que aliás Nefertiti me parece que significa assim que ela é muito bela, né? Ela é conhecida na história como uma das egípcias mais belas que teve. E nós temos uma particularidade nessa imagem. Veja bem, o faraó, ele se considerava o Deus personificado, ou seja, ele é o Deus na terra quem manda é ele é o Deus. E eles acreditavam em vários outros deuses, ok? E ele não aceitava que a representação da pintura dele ou dos desenhos fosse inferior a algum outro. Ele era a figura central, a representação dele era sempre grandona, seguida da esposa, sacerdote, não sei o que, até chegar lá embaixo nos escravos. Mas a representação do faraó era que ele tinha que ser representado o grande, o Deus. E isso muda quando Akhenaton assume o reinado. O que acontece? Ele passa a pregar o monoteísmo. Começou aí, muito diferente das outras dinastias. Ele acreditava em um único Deus, onde ele representa aqui, ó, nesse círculo aqui em cima, que é o Deus Sol, Atum. Então eles acreditam em um único Deus. Ele desenhou lá, o Deus está lá em cima. Esse Deus, ele joga bênçãos para a família dele, representada pelos raios aqui. No nosso lado direito, nós temos aí o faraó. Ele está sentado ao lado da esposa. Isso não aconteceu na história do Egito, apenas na dinastia de Akhenaton. Ele se iguala, ele coloca a esposa e ele no mesmo patamar. Aqui ele representa uma família feliz, tá? Uma família vivendo um momento ali de confraternização, de conversa. Ele está com os seus filhos no colo. Então, essa imagem, ela é uma imagem que muda a história toda do Egito. Porque até então, o faraó, ele não era considerado um homem, para ele era o Deus maior de todos. E nesse período, apenas nesse período, isso muda. Mas depois ele morre e volta tudo ao normal. Começa a acreditar em todos os deuses de novo e volta a ser o que era antes. Arte grega. A Grécia, o berço da beleza. Ô Grécia, quem mandou você inventar essas coisas de padrão de beleza? Eu não tenho tempo de ir na academia, Grécia. Não dá para ter barriga de tanquinho, Grécia. Aqueles caras saradinhos, vocês sabem que lá era o berço das Olimpíadas, né? Poxa, as pessoas só ficavam malhando. E outra coisa,
Não podia ser só bonito, não. Tinha que ser inteligente. Fica a dica! Pescou aí. Não basta ser bonito, tem que ser inteligente para que ele ganhe aquele título de deus grego. Tá vendo os meninos que gostam da academia? Vão malhar na escola, hein? Para ser um verdadeiro deus grego, certo? Então, na Grécia, as representações da figura humana, elas serão toda simétrica, eles vão ter as medidas padrões do corpo para fazer aquela representação bem fiel. Era muito fiel, não, porque transformava tudo em beleza. Era como se fosse um Photoshop. Se eu pedisse para fazer uma estátua minha, eu ia falar, ó, diminui aqui, põe um pouquinho ali, e assim eles fariam aquela estátua. A gente chama isso de beleza idealizada. Lá tinha uma beleza idealizada. Eu coloquei aqui para vocês a imagem de um vaso. Que era também uma prática muito comum e muito valorizada na Grécia. E nesse vaso há a representação de duas pessoas jogando dama. Olha o intelectual representado aí. Então, ao ver essa imagem, ela está te contando alguma coisa. Nesse caso, mostrando sobre o intelectual que também era valorizado na Grécia, além do corpo. Arte romana. Roma copia tudo de Grécia, menos algumas coisas. Ela não tem beleza idealizada. Se o cara era feio, a escultura é feia também. Feia sim, né? O que é feio para mim e feio para você? Não se sabe. Mas, como nós tínhamos um padrão clássico, que a Grécia impôs esses padrões, tudo que fugia a esses padrões era considerado feio. Então, se tinha ruga, uma espinha, né, igual tem uma espinha aqui, isso era considerado feio, imperfeições, né, não era perfeito como os gregos. Mas essas imperfeições, elas serão retratadas na arte romana. E eu acho muito interessante, eu coloquei aqui para vocês a coluna de Trajano. O Trajano, ele manda representar todos os feitos de guerras, de lutas e que o império dele passou naquele momento. É uma coluna, se eu não me engano, tá? Acho que tem em torno de 38 metros de altura, não tenho certeza. Ela é bem alta, com mais de 1.500 gravuras, cenas de lutas, cenas de guerras ao entorno dessa coluna. Ela sobe como se fosse um espiral, contando todos os feitos que foram realizados no domínio enquanto Trajano dominava ali, tá? Após a morte dele, ele vai ser enterrado próximo aí a essa coluna. Ela se torna então um mausoléu, né? Já que o corpo de Trajano está lá. Então aqui tem uma riqueza histórica, né, que você pode ver, assistir ali ao analisar todas as passagens, como é que aconteceram as conquistas, as derrotas lá no Império Romano. Arte medieval ou arte cristã. Linda, linda, linda de viver. Aqui eu coloquei uma parte específica da arte medieval para vocês, que é o vitral que fica dentro da igreja de Notre Dame, que pegou fogo, infelizmente. E dessas imagens, eu escolhi uma que chama a Árvore de Jessé. Lá na Bíblia tem um trechinho que fala mais ou menos assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Esta passagem, que é de Isaías, ela está representada nesse vidro. Talvez vocês não consigam ver com precisão, mas está representado uma árvore genealógica. Já ouviram falar nisso? A árvore genealógica, ela mostra você e todos os seus descendentes. Você, pai e mãe por parte de pai, pai e mãe por parte de mãe, e aí desce os tios e tal, e aí cresce aquela árvore genealógica. No vitral está representado, Jessé sonhou com essa árvore genealógica. O que seria esse renovo frutificará?
Esse fruto é Cristo, que vai aparecer lá em cima, representado. Aqui nessa imagem, nós vamos ter 4 reis e uma série de representações dessa geração que antecede a vida de Jesus Cristo. Viu só? Arte contando história? Lindo, né? E no Renascimento? Quem nunca viu A Última Ceia, de Leonardo da Vinci? Vou contar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que a Última Ceia ela foi pintada em uma parede? Ela está dentro da parede de um mosteiro. Esse mosteiro, ela fica dentro de uma sala onde as pessoas se reuniam para alimentar. Ela funciona como um complemento dessa sala, ok? E aqui a gente vai ver uma representação seguinte, Jesus no centro e os demais agitados. Por quê? Porque aqui Jesus falou que ia revelar o homem que ia o trair. O único que está de boa é o Judas, que é o quarto aqui, ó. Tá assim, ó. Sei de nada. E o restante lá. Ai, o que está acontecendo? Quem será? Quem será? Arte moderna. Quem nunca ouviu falar no grito? Uma representação do pânico, do medo, né? Ele pode representar aqui pra gente a situação do artista, que no momento ele se representou em pânico, ele sofria de alguns distúrbios de depressão, pode ter sido representado também, pode nos representar também socialmente, o medo das coisas que estão nos acontecendo. Os retirantes de Portinari. Essa imagem, ela conta para a gente sobre os nordestinos que tiveram que migrar, que sair do seu local em busca de uma vida melhor. Eles estão fugindo da fome, estão fugindo das secas. Então, olha só, as figuras, são 5 crianças representadas aqui, 4 adultos, todas elas representando a fisionomia muito triste, muito magros, representando a fome, certo? E isso, infelizmente, conta também um fato real, que acontecia com muita frequência. E até hoje nós vemos muitas famílias que precisam se refugiar em função das guerras, passando fome, necessidades, buscando aí uma vida melhor. Então, a arte, ela é assim, para ser vista. Ela é popular, ela é erudita, ela retrata e ela recria. Ela encanta e espanta. Ela é alegre e entristece. Ela é entretenimento, ela é conhecimento. Catarse. Vou deixar uma tarefa, não vou falar para vocês o que é catarse. Leiam, vai lá no dicionário e busca o significado disso aqui, ó. Eu vou só te falar uma coisa, eu sinto. Não sei se você sente. Tem pessoas que não, eu sinto. Curiosos? Espero que sim. Eu quero que vocês também pensem em uma atividade para que vocês façam e depois levem para a escola, que eu tenho certeza que o professor de arte da sua escola vai adorar fazer uma instalação com esse tema. Segue aqui para vocês um passo a passo. A gente vai criar, eu gostaria que vocês criassem como se fosse uma cápsula do tempo. Só que nós vamos utilizar uma garrafinha descartável. E eu quero que vocês escrevam em uma folha mensagens de vitória. Por quê? Vamos escrever sobre nossa atualidade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de desespero, um momento de muitas perdas, um momento de medo, assim como na obra O Grito, certo? Se eu fosse representar o medo da sociedade, essa obra dele representaria bem o que nós estamos vivenciando. Do lado de fora da garrafa, vocês vão criar um rótulo. E nesse rótulo, vocês vão colocar para mim desenhos dessa representação da pandemia. O que ela te causa, né? Você pode usar colagens ou você pode utilizar desenhos, não tem problema. Mas dentro da garrafa,
Eu quero que vocês escrevam mensagens de otimismo, mensagem de vitória. Você sabe por quê? Porque eu vou ler, você vai ler dos seus colegas e todos nós vamos conseguir passar por esse momento difícil que é estarmos isolados e nós ainda vamos nos encontrar nessa instalação e ler uma mensagem de que nós vencemos este período. Ok? É isso que eu espero de vocês. Espero que tenham gostado dessa aula, que contei muita história. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!